Mateus 7, a partir do versículo 24. Amém? Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Diga prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Diga rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Diga insensato. Que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Quem já tinha ouvido essa passagem? Essa passagem, ela faz parte do sermão das bem-aventuranças. Você que está aí com a sua Bíblia na mão, folheie para trás até você chegar no capítulo 5. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Ela começa no capítulo 5, versículo 1. Esse é o maior sermão de Jesus. Aqui no capítulo 5 ele fala sobre as bem-aventuranças, sobre os bem-aventurados. Bem-aventurados humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Bem-aventurados sois por minha causa. Mais para frente, ele fala sobre os discípulos e o sal da terra. Jesus fala: vocês sois o sal da terra. Se o sal não tem sabor, se ele é insípido, ele não serve para nada. Mais para baixo ele fala: a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mais para baixo ele fala: Jesus veio para revogar a lei. Não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Mais à frente, no versículo 21, Jesus fala sobre o homicídio. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. No versículo 27, ele fala sobre o adultério: não adulteres. No 33, ele fala sobre os juramentos: não jurais em falso. Lá no 38, ele fala sobre a vingança: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu te digo, se alguém te ferir uma face, dê o outro lado. No versículo 43, ele fala sobre o amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e ore pelos que os perseguem. O 6, ele fala sobre a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. No versículo 2 do capítulo 6, ele fala como se deve dar esmolas. Aquilo que tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Depois ele fala como se deve orar. Tu, porém, quando entrares no teu quarto, tranca a porta, para que o teu pai que está em secreto te recompense. No versículo 9, ele fala sobre a oração do Pai Nosso. Depois ele fala no 16, como jejuar. Quando você jejuar, não fique com o rosto desfigurado, lave o rosto. Depois no 19 ele fala sobre os tesouros nos céus. Não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem.
Depois, no 22, ele fala sobre a luz e as trevas. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Depois ele fala no 24 sobre os dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Depois ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida. Porventura nós valemos mais que não valemos mais que os pardais. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Depois ele fala sobre o juízo temerário. Para de querer tirar a trave do irmão do olho do teu irmão, enquanto você não tem tirado do teu. Depois ele fala que a gente não pode dar para os cães aquilo que é santo. Depois ele nos incita a orar, pedir e dar-se-vos-á, buscar e bateis. Depois ele fala sobre as duas estradas. Entrai pela porta estreita, que é larga e espaçosa. Depois ele fala sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas por dentro são como roubadores. E depois ele termina falando sobre o homem imprudente, insensato e o homem prudente. E o que eu quero dizer com vocês nesta noite é que neste sermão das bem-aventuranças, Jesus dá várias instruções sobre vários assuntos específicos. E nós começamos lendo o versículo 5, que ele fala que, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou os seus discípulos. Havia uma multidão para ouvir esse sermão. Uma multidão de pessoas de todos os tipos, junto com elas, os discípulos. E aí ele fala no versículo 28 do capítulo 7, que quando Jesus acabou, a multidão ficou maravilhada. E eles falavam que Jesus ensinava como autoridade, e não como os escribas. Eu não sei se todos vocês sabem, mas existe o QI, todo mundo sabe, né, o QI. Aquilo que mede a nossa inteligência. E existe o QE, que mede as nossas emoções. Eu estou aqui falando para vocês e vocês estão usando o QI. Vocês estão escutando e estão falando, o que ela está falando tem razão, isso está certo, essa conta bate, esse preço está certo. É ou não é? Quando a gente ouve alguma coisa, o nosso cérebro manda esse tipo de informação para a gente. Só que nós ouvimos com o coração, que é as emoções. É a mesma coisa se eu estivesse aqui falando sobre algo que todos vocês sabem que eu erro e eu estou querendo ensinar para vocês fazer o certo. O que as suas emoções vão dizer para vocês? Quem ela pensa que é para me ensinar aquilo que ela não faz? Automaticamente o nosso cérebro para de prestar atenção naquilo que a gente está falando, daquilo que eu estou falando. É ou não é? Chega uma pessoa para falar para você uma bobeira, você começa a prestar atenção, você analisa a vida da pessoa, você vê que ela está falando bobeira, na hora o teu cérebro para de prestar atenção. Na hora. Essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, ouviam com os ouvidos, entendiam o que o mestre ensinava, ouvia com o coração e dava razão a ele, porque Jesus era diferente dos escribas. Os escribas ensinavam, mas não praticavam. Jesus ensinava e praticava. Eles ficaram maravilhados de ouvir tudo aquilo que Jesus ensinava. Jesus falando sobre o adultério, Jesus falando sobre dar esmolas, Jesus falando sobre oração, Jesus falando sobre bater e a porta ser aberta. Eles entenderam e eles agarraram aquilo com toda a força. Só que aí Jesus termina o Sermão do Monte falando sobre dois homens, o insensato e o prudente. Quando Jesus falava, todo mundo ouvia. O versículo 24 fala:
todo aquele, pois, que ouve. E no começo de alguns versículos também, Jesus fala: ouviste o que foi dito, ouviste o que foi dito, todo aquele que ouve as minhas palavras. Hoje aqui no nosso meio, e nesse dia desse sermão, havia tudo quanto é tipo de pessoa ouvindo. Jesus, ele não fala para um tipo específico de pessoas. Jesus, ele fala para o rico, para o pobre, para o velho, para o jovem, para a mulher, para o homem, para o jovem, para a criança. Jesus fala para todos. Ah, mas quando que Jesus fala para todo mundo? Jesus fala no culto, Jesus fala quando a Bíblia está aberta, Jesus está falando a todo tempo. Em Mateus 24 tem um versículo que diz que um dia todo mundo ouvirá as palavras do Senhor. Abra comigo, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós aqui dentro da igreja, todos nós, sem exceção, ouvimos falar de Cristo, ouvimos falar de pecado, ouvimos falar sobre a salvação, sobre a ressurreição de Cristo, todos nós ouvimos. O que nos difere, a diferença entre nós todos, é o que nós fazemos com aquilo que nós estamos ouvindo. Como você tem ouvido a palavra do Senhor? O que você tem feito com aquilo que você recebe do Senhor? O que você tem feito com a palavra, quando ela passa pelo seu QI, pelo seu QE? A diferença entre as pessoas que ouvem é as que praticam e as que não praticam. Naquela multidão que Jesus pregava, com certeza absoluta, muitas pessoas ouviram, saíram de lá maravilhadas, voltaram para suas casas e continuaram vivendo suas vidas. Mas algumas dessas pessoas aqui ouviram, analisaram, processaram e determinaram: eu preciso de mudança. Eu preciso pôr em prática todas essas palavras que o mestre dedicou um tempo valioso no seu sermão. Eu preciso pôr em prática, para que quando eu bater, eu ter certeza que a porta irá se abrir. Para que quando eu buscar, eu ter a certeza de que eu vou encontrá-lo. Para que eu, quando tiver vontade de matar alguém, eu me lembrar daquilo que Jesus disse. Quando eu quiser trair o meu marido, eu me lembrar que eu não devo adulterar. A diferença, irmãos, entre nós aqui nesta noite, é uma só: se nós vamos ou não pôr em prática as palavras dele. Ouvir a palavra do Senhor é maravilhoso. Ouvir a palavra do Senhor é sensacional. Ouvir a palavra do Senhor, quando nós estamos aqui na igreja, ela nos enche, ela nos traz alegria, ela nos preenche. Só que pôr em prática é essencial. De nada serve você só ouvir. Essa semana eu briguei com a Rafaela 3 vezes, porque ela sobe no parquinho com as outras crianças e ela está fazendo arte. E durante as 3 vezes eu falo para ela: não faça isso, não faça isso e não faça isso. Que dia que foi que eu fui buscar ela? Sexta, quarta? Eu fui buscar ela no parquinho, cadê a Rafaela? Não tinha ninguém no parquinho. Dei a volta de carro, desci, fui lá no campinho. Na hora que eu subi, estava ela e toda a gangue que ela faz parte, que ela é a líder, dentro do banheiro que tem lá no parque, todos eles empanados na areia e se molhando com a água da torneira do banheiro. Dei um sermão nela de novo e eu falei para ela, a mamãe não te falou? Falou. Você não me ouviu? Ouvi. E por que você não fez? Não sei.
Nós somos assim, irmãos. Nós somos crianças. Nós precisamos ouvir todo o tempo todo, sem parar. Mas nós precisamos pôr em prática. Nós precisamos ouvir, processar aqui dentro e falar: eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente, eu preciso pôr em prática tudo aquilo que eu tenho ouvido, eu preciso pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem me ensinando. E eu quero falar com vocês sobre esses dois homens, o insensato e o prudente. Mas antes de falar deles, eu quero ler a definição no dicionário. O significado de insensato: o que não possui bom senso, o que age contrário à razão. Imprudente: tem um comportamento insensato, parece não estar em seu juízo perfeito. Louco. Talvez a gente lê a palavra e a gente não se coloca no lugar do insensato, porque a gente julga o insensato de uma maneira. Só que quando a gente vai lá no dicionário Aurélio e lê, a gente se identifica. Quantas vezes nós não temos bom senso? Quantas vezes nós agimos contrário à razão? Quantas vezes parecemos não estar no nosso juízo perfeito? Quantas vezes nós parecemos loucos? Nós temos a insensatez gravada no nosso coração. E um desses dois homens, a Bíblia fala que os dois ouvem. Os dois ouviram, um só praticou. Um só pôs em prática. A Bíblia aqui em hora nenhuma coloca uma diferença entre eles. Ah, este ouviu a metade do sermão. Este ouviu o sermão numa língua estrangeira. Não. É igualzinho, pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente. Versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato. Aonde você tem edificado a tua vida? O que é edificar? Todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que em algum momento da vida já viu uma construção sendo feita. Ou já construiu a sua própria casa, ou construiu um muro, ou já passou do lado de uma construção e já viu uma construção sendo feita. Qual é a primeira parte de uma construção? O alicerce. O que precisa ser feito para o alicerce? Cavar, 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 cavar. E lá no fundo, quanto mais você cava, mais firme está a tua construção. Estou certo ou não estou? Não entendo de obra, nunca passei cimento num tijolo e grudei ele lá no outro. Nunca. Mas eu sei que precisa cavar um buraco e fazer um alicerce. E a Bíblia nesse texto fala que cada um desses homens edificou a sua casa em dois tipos de terreno. O imprudente edificou a sua casa na areia. Como que é a areia, irmãos? É um material maleável. Você chuta, ela espalha. Você faz um montinho, ela fica. Você vai na praia, senta na areia. Você vai enfiando teu pé, enfiando teu pé, enfiando teu pé. Daqui a pouco a areia está aqui. A areia, ela se molda. As crianças pegam os brinquedinhos, faz as forminhas, pá. Daqui a pouco vem o vento e leva. Essa é a areia, não é? Para edificar sobre a areia, nós não precisamos mudar em nada na nossa vida, porque a areia, ela se adapta a nós. Eu não preciso mudar nada, é só eu ir lá e pronto. Ela se moldou a mim. Não preciso mudar o meu jeito bruto,
não preciso mudar o meu jeito ríspido, não preciso mudar as minhas atitudes, não preciso mudar o meu linguajar, não preciso mudar em nada, eu posso continuar sendo o velho homem, cheio de defeitos, de pecados, eu não preciso mudar em nada, porque a areia vai se adaptar certinho em mim. Só que a areia, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ela cede. É ou não é? Ela vai afundar. E como é a rocha? Todo mundo já viu uma rocha. Você consegue mudar a rocha? Você consegue tirar a rocha do lugar? Se você chutar uma rocha, você vai mudar ela? Teu pé vai ficar mudado, né? Que você vai quebrar um dedo, um tendão, você vai abrir um buraco. Mas a rocha, ela não muda. Para você construir sobre a rocha, o teu projeto precisa se adaptar a ela. Para você construir na rocha, você tem que olhar os teus planos e falar: isso não se encaixa, isso não dá certo, isso eu preciso mudar, isso precisa ser transformado, isso precisa sair daqui e entrar aqui. Isso não é a hora, isso é depois. A rocha, ela é firme, ela é segura. A rocha traz segurança. Tenho certeza absoluta que todo mundo um dia já foi para a praia, já viajou, já desceu a serra. E se você faz o mesmo percurso todo ano, 3 vezes no ano, glória a Deus, recebe aí que vocês vão para a praia, 3 vezes no ano, amém? E você vai passar lá e você vai ver a rocha, ela vai estar lá, no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma posição. Ela não muda. Sabe por quê? Porque a rocha é Cristo. O nosso alicerce, o nosso fundamento precisa estar nele. Não adianta, irmãos, você querer crescer, ser transformado, ser mudado, ter sua vida, pipipi, popopó, pepepé. Não adianta se você edificar a sua casa sobre a areia. Nós precisamos da rocha. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. O fundamento é a mesma coisa que alicerce. Cristo Jesus. Ele é o nosso fundamento. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Ele é a pedra angular, Ele é a rocha, Ele é nele. Jesus Cristo, nesse texto, nos apresenta alguém tão imprudente, tão insensato, tão tolo, tão desmiolado, tão sem juízo, que ouviu todas estas palavras e preferiu continuar edificando sobre a areia. Mas ele também nos apresenta alguém tão prudente, tão sábio, que decidiu edificar-se nele. E é isso que nós precisamos entender. É em Cristo, é em Cristo. Outra situação em comum sobre esses dois homens. Os dois, o insensato e o prudente, os dois passaram por lutas. Versículo 25 diz assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu. No versículo 27, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A chuva, a tempestade, os rios transbordando, vem para todo mundo. Não vem só para aquele que está na igreja ou para aquele que não está. Não vem só para mim e não vem para você. Vai vir para todo mundo. E o que nos garante a nossa casa de pé é o nosso alicerce, irmãos. É o nosso fundamento. Esse homem insensato, imprudente, ele não dedicou tempo na sua construção. Ele não dedicou inteligência à sua construção. Ele não analisou a sua construção. Ele não dedicou esforço à sua construção. Ele só quis que a casa dele estivesse pronta o quanto antes, linda e maravilhosa. Enquanto o homem prudente analisou o terreno, procurou os instrumentos certos para cavar, enquanto esse homem com certeza olhou para que lado vinha o sol, para que lado o sol nascia, para que lado o sol se punha, ele estava lá dedicando tempo. Para nós estarmos alicerçados, precisamos dedicar tempo com o nosso Senhor. Ninguém tem uma casa alicerçada na rocha, se não ora, se não busca, se não jejua, se não está nos caminhos do Senhor. Precisamos ter momento e ter tempo de dedicação com o Pai. Todo mundo aqui já viu, já falei no começo, que o alicerce é a parte mais importante da construção. Eu não faço ideia de valores de uma obra, mas eu tenho certeza absoluta, o Schubert sabe, que a maior parte do dinheiro vai no alicerce, não é, Schubert? A maior parte do dinheiro está lá no fundo, aonde ninguém vê. E o que acontece hoje, irmãos, é que nós vivemos num tempo de pessoas tão rasas, de pessoas tão fúteis, que elas só querem mostrar o que está por fora. O que está por dentro não tem valor. E nós precisamos ser diferentes disso. Nós precisamos ser transformados lá dentro. Nós precisamos ser mudados lá dentro. Do que nos serve a aparência ser linda, as palavras serem lindas, mas se lá dentro não há profundidade, não há raiz, se lá dentro não há fundamento, se lá dentro não há alicerce, nós só conseguimos estar alicerçados na rocha quando nós passamos tempo assentados ao lado do nosso Mestre. Não é à toa que esse é um dos maiores sermãos dele, porque as pessoas passaram tempo com ele. Não foi um sermão de 20 minutos, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas a Bíblia fala que é o maior sermão. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de tempo com o Pai. Cada vez que você busca, cada vez que você dedica, é mais profundo o teu alicerce. Cada vez que você se compromete em aprender a palavra, é mais profundo o teu alicerce. Cada vez que você tem o desejo de estar com Ele, de praticar aquilo que a palavra diz, você aprofunda mais o teu alicerce. Precisamos, irmãos, de tempo com o Pai. Às vezes a gente fica achando que, eu vou à igreja no domingo, eu faço a minha oração no domingo, eu dou o dízimo, e a gente acha que tá bom. Todo mundo aqui já comeu um dia na churrascaria, não comeu? Vamos supor que você vai na churrascaria amanhã, na hora do almoço, na melhor churrascaria que tem aqui em Rio Preto, e você come até sair pelo ouvido. Talvez chegue na hora da janta e você não queira jantar, porque você ainda vai estar satisfeito. Mas terça-feira você vai querer almoçar? Você vai querer jantar? Na sexta-feira você também vai querer comer.
Sabe por quê? Nós precisamos nos alimentar todo dia, todo dia, todo dia. É a mesma coisa com a palavra do Senhor. A gente não pode comer dessa refeição só no domingo à noite. Nós precisamos ser alimentados todo dia, todo dia, todo santo dia. Não é só uma vez na semana, senão nós vamos estar na areia. Esses 2 homens, os 2 passaram por lutas, os 2 passaram por percas, os 2 passaram por momentos de tribulação, os 2 viram as suas casas sendo inundadas, porque a Bíblia fala que os rios transbordaram. Só que somente um teve bonança e o outro foi ruína. Quando a tempestade vier, quando a luta vier, como vai ser o seu final? Se nós não estivermos na rocha. Irmãos, nós precisamos entender que hoje, nesta noite, Ele quer nos ensinar algo essencial para a nossa vida. Ele quer nos ensinar que não é sobre nós, que é sobre Ele. Ele quer nos ensinar que nós precisamos fazer dEle a nossa rocha, o nosso alicerce. Nesta noite Ele quer nos ensinar que nós não podemos mais viver uma vida rasa, que o que Ele tem para nós está lá no fundo, é muito mais profundo. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a rocha que nós precisamos é Ele, a gente para de achar que os sonhos são meus, os planos são meus, o meu projeto de vida, o meu sonho, o meu plano. A gente para disso, que o meu, não, e a gente começa a entender que nós precisamos sonhar os sonhos dEle. Jesus nos nossos sonhos, Jesus nos nossos planos, Jesus no nosso começo, Jesus no nosso fim. Nós estamos em janeiro, irmãos. O nosso alicerce precisa ser feito agora, para quando chegar julho, agosto, setembro, a tempestade vier, a nossa casa permaneça de pé. Nós precisamos entender que é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Enquanto nos seus projetos de vida falar somente de você, você está na areia. Enquanto no teu projeto de vida você só escrever sobre você, a sua casa vai cair. Você precisa entender que você tem que colocar Jesus na sua vida. Eu falei aqui domingo passado, retrasado, quarta-feira, não me lembro mais. Queira conhecer quem você serve. Não falei? Conheça quem é o teu Deus. Coloque isso no teu projeto. Deus, o meu sonho é esse, mas eu quero viver o teu plano. Deus, a minha vontade é essa, mas eu preciso viver a tua, porque eu sei que é infinitamente maior do que a minha. Deus, eu quero isto, mas eu sei que os teus planos ao meu respeito são infinitamente maiores. Pare de olhar as coisas e colocando você como centro de tudo. Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós precisamos aprender isso. A nossa vida não fala sobre nós. A nossa vida fala sobre Ele. Nós precisamos entender isso. O nosso fundamento tem que estar na rocha. O nosso fundamento tem que estar em Cristo. Eu estou passando sim por luta. A chuva está vindo. A tempestade, o tornado, o tsunami, está tudo vindo de uma vez só. Mas o meu fundamento está aqui, eu sei que eu não vou desabar. Irmãos, essa semana não foi fácil para mim. Não foi nem um pouco fácil. Eu já falei aqui várias vezes que eu não gosto de usar minha vida como exemplo. Mas às vezes eu preciso falar para que vocês entendam que não é sempre tudo lindo. Não é.
Eu comecei o meu ano falando, Deus, este ano vai ser o ano. Eu escrevi o meu projeto, eu falei, vai ser o ano. Eu profetizo isso, eu declaro isso, eu coloco isso, não sei pipipipi disso. E eu estava cheia de fé, esperando que em janeiro eu já ia receber notícias boas, que portas iriam se abrir, outras se fecharem, que Deus ia mandar um monte de coisa para mim. E não tem acontecido nada disso. Não tem acontecido nada disso, nada. Parece que Deus olhou para mim e falou assim, agora eu vou te mostrar como as coisas funcionam. A minha cabeça tem passado por momentos difíceis. As minhas emoções têm passado por dias difíceis. Essa semana eu recebi uma mensagem que foi como se arrancasse o chão dos meus pés. Porque eu achei que estava tudo de um jeito e a pessoa veio e me falou, não é nada disso que você está pensando. Você não é o macaquinho da balachita. O carro do Júnior quebrou. E o dinheiro que a gente não tinha voou. Essa semana eu bati o carro. Não foi nada bonito. Não foi nada lindo. Não foi, não tem sido. Aí eu fui levar a Manu no rancho com os amigos dela, porque já desde o ano passado estão combinando de ir no rancho. Coloca o jet ski na água. Quem que aparece, irmãos? A polícia da água, que eu nem sei o nome. E aí, olha que coisa maravilhosa. Olha como que está tudo lindo. Olha como vem o tsunami sobre a gente. E o dia que eu bati o carro, eu estava saindo de uma consulta. E eu estava parada no pare, pensando em tudo. E ouvindo um louvor e falando, Senhor, eu não vou deixar nada disso me abalar. Eu não vou deixar nada disso me abalar. Eu não vou. E eu acelerei o carro e o motoqueiro bateu em mim. E eu desci do carro e eu falei, isso não vai me abalar. Isso não vai me abalar. Eu não estou firmada no dinheiro que eu não tenho. Eu não estou firmada no seguro do meu carro. Eu não estou firmada no trabalho do meu marido. Eu não estou firmada nas coisas. O meu fundamento é em outro. A minha raiz está em outro lugar. E eu preciso que nesse momento em que o tornado vem, em que as ondas se levantam, eu preciso olhar para a rocha e falar, nada de ruim vai me acontecer. Todas as coisas cooperam para o meu bem. A vontade dele para a minha vida é boa, é perfeita e agradável. Está doendo? Tá. Tá doendo? Tá. Eu estou chorando? Eu estou. Mas eu estou igual Lázaro. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque a nossa vida é assim. A tempestade vai vir. Mesmo a gente sendo prudente. Mesmo a gente estando aqui na igreja, ela vai vir. E é ela que vai nos revelar aonde está o nosso fundamento. É ela que vai nos revelar qual é o destino nosso, se é a ruína ou se é a bonança. É ela que nos revela. Ai, mas por que Jesus permite tudo isso? Eu não sei. Eu também não quero saber. O que eu sei é que Ele segura na minha mão. O que eu sei é que é a voz dEle que manda o mar e o vento se acalmar. O que eu sei é que quando eu choro, o consolo vem dEle. O que eu sei é que quando eu estou fraca, Ele fala para mim que eu sou forte. É isso que me basta. É isso que me basta. E isso eu não saberia se eu estivesse construindo a minha casa na areia. Porque se eu estivesse na areia, eu tinha descido do carro, eu tinha batido a porta, e eu tinha ido lá e dado um bicudo naquele motoqueiro. Porque essa era a minha vontade. Eu tinha feito igual um monte de motoqueiro que juntou lá e falou, mano, ela não vai fugir não, mano. A minha vontade era não estar no carro e fugir. Para onde eu não sei, mas eu queria. Mas o meu alicerce é Ele.
Eu estou nele. E é isso que nós precisamos entender. Mais uma vez eu repito, nós precisamos entender. Isso é essencial para nós, irmãos. Nós estamos em janeiro. Nós vamos entrar na última semana de janeiro de 2024. Nós estamos abrindo os nossos alicerces deste ano. É este mês que determina como vai ser o nosso dezembro. É este mês que determina como nós vamos estar no final do ano. Tudo depende de agora. Tudo depende daquilo que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. Ouça o que o Mestre te diz. Ouça e declare com os teus lábios: eu preciso praticar. Eu preciso praticar o que o Mestre tem me ensinado. Reveja as tuas atitudes, as tuas ações, as tuas palavras. Reveja os caminhos que você tem escolhido. Reveja, irmãos. Chegue na sua casa hoje. Saia do culto, vai jantar com a sua família. Chegue em casa. Antes de você se deitar, pegue a sua Bíblia e leia o sermão das bem-aventuranças. Leia lá Mateus 5. Veja o que o Senhor te ensina. Veja o que a palavra dele tem mostrado. Irmãos, a Bíblia, ela é cheia de exemplos de pessoas que venceram. Quarta-feira que eu preguei sobre a fé, Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, entre eles está Abraão. A Bíblia diz que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por que que Abraão foi? Porque ele ouviu e o pôs em prática. E o nome dele está escrito na Bíblia. Ele está lá como os heróis da fé. Todo mundo conhece Pedro. A Bíblia conta que Pedro estava no mar pescando, e eles não pescam nada a noite inteira, e de longe Jesus vem e fala para eles lançar a rede do outro lado. Aí Pedro fala assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eles pescam tantos peixes que parece que a rede vai rasgar. E quando Pedro está na areia ali, com todo aquele monte de peixe, todo mundo sabe que Pedro era pescador, ele dependia da pesca, sua família dependia da pesca. Pedro olha tudo aquilo lá e ele escolhe deixar tudo para trás e seguir o Mestre. Sabe para quê? Porque lá na frente tem um momento em que Jesus está fazendo um sermão duro, um sermão de correção, um sermão que afronta. E as pessoas que estão ouvindo começam a achar ruim. E elas falam: duro demais para mim é este sermão. Vou embora daqui. Não vou pôr isso em prática não. É muito difícil. Eu vou embora. Jesus olha para eles e fala: e vocês? Vão embora com eles? Pode ir. O que Pedro fala? O pastor Júnior falou aqui. Para onde nós iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras. Sabe por que Pedro disse tudo isso? Porque ele foi alicerçado na rocha, ele andava com a rocha, ele ouvia a rocha, ele colocava em prática o que a rocha ensinava a ele. Pedro viu que estar sobre a rocha é o melhor lugar. Pedro viu que era sobre a rocha que ele tinha que estar. A rocha é um terreno seguro. A rocha é o lugar que quando o terremoto vem, você está lá, inabalável. Pedro entendeu isso. Para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde vocês vão, igreja? Se vocês decidirem ler isso aqui e falar: Senhor, duro demais para mim estas palavras, vocês vão para onde? Vocês vão fazer o quê? Só Ele
tem as palavras de vida eterna. Só Ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é a rocha inabalável. Ele não muda. Ele não mente. Ele não nos frustra. Ele não nos desampara. Ele não nos decepciona. Porque Ele é a rocha. Esteja sobre a rocha, igreja. Esteja ali na rocha. Não é fácil estar na rocha. Para você estar na rocha, você tem que olhar para dentro de você. E você tem que abrir mão das tuas verdades. Você tem que abrir mão dos teus desejos. Você tem que abrir mão da sua felicidade, porque o importante é ser feliz. Você precisa abrir mão de você, porque a rocha, ela não se molda nos teus quereres. A rocha, ela não veio para te agradar, ela veio para te confrontar. A rocha, ela veio para te lapidar, ela veio para extrair de você o melhor. Ela veio para arrancar de você aquilo que você tem de mais precioso. Antigamente, nos tempos bíblicos, para se extrair o azeite da azeitona, ela era colocada numa prensa feita de rocha. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com que vocês entendam, mas era um círculo bem grande de rocha. E em cima dela tinha outra roda de rocha. E aquela roda ficava rodando sobre as uvas que estavam ali, esmagando uma por uma, arrancando delas o que elas têm de mais precioso, que é o azeite. Todo mundo aqui sabe quanto custa um pacotinho de azeitona no mercado. E todo mundo sabe quanto custa um meio litro de azeite. Para aquilo que há de melhor ser exalado, nós precisamos estar na rocha, igreja. Sem Ele, sem a rocha, nós somos imprestáveis. Sem a rocha, nós não somos nada. Sem a rocha, nós somos como folhas secas, levadas ao vento. Sem a rocha, nós não temos serventia nenhuma. Não há nada de bom em nós sem a rocha. Se coloque de pé, grupo de louvor. Você que trouxe o seu projeto de vida, eu queria que você segurasse ele. Se você não trouxe, não tem problema. Põe a mão no seu coração. Lembre do seu projeto de vida. Diga ao Senhor: Deus, que o meu projeto seja sobre o Senhor. Que o meu projeto fale sobre a rocha. Que o meu projeto me coloque firmado na rocha. Irmãos, a areia é muito pouco para quem tem a rocha. A areia é muito pouco para quando o Senhor vem e nos chama pelo nome e nos coloca debaixo da sombra das asas dele. A areia é muito pouco para tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Diga a ele nessa hora que você precisa ouvi-lo e pôr em prática tudo que ele tem te ensinado. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Aleluia, Jesus. Salmos 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus,
o meu rochedo, em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. É Ele, igreja, é Ele, a nossa rocha é Ele. Todas as vezes que as lutas vierem, lembre-se aonde está o teu fundamento. Lembre-se da rocha. Lembre-se de onde vem a tua força. Lembre-se de onde está a tua segurança. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos. Pai, nós te louvamos, Deus.